quando Jesus chega. Amém? Então, e nós vamos ver o que é que acontece quando Jesus chega até às nossas vidas. Amém? Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ver uma passagem em Marcos 9, 14 a 29. E diz: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram e perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, o despedaça e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele, há quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Porque não o podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então nós aqui vemos que Jesus entrou nesta casa, neste lugar, neste sítio. Então quando Jesus chega a algum lugar ou na vida de alguém, coisas novas acontecem. Inevitavelmente, quando Jesus chega à nossa vida, quando Jesus chega à nossa casa, algo tem que mudar. Amém? 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, quando Jesus chega à tua vida, há uma transformação. Esta transformação divide as pessoas num antes e num depois. Então, tem que haver um antes de Jesus e um depois de Jesus na tua vida. O marco de quando Jesus chega à tua vida tem que estar marcado. Tem que haver um marco, uma diferença. Amém? Então, todo o testemunho de conversão traz esta característica de mudança de vida. Quando temos um encontro real com Jesus e há um verdadeiro nascer de novo, irremediavelmente há um novo estilo de vida. Um anterior e um novo. Quando Jesus chega à nossa vida, há uma mudança de vida, há uma mudança de pensar, uma mudança de fazer as coisas, uma mudança de falar. Então, quando Jesus chega, quando Cristo chega à tua vida, há uma transformação. Tem que haver uma mudança. Amém? Então, o que acontece quando Jesus entra na sua vida? Quando Jesus chega, muitas coisas novas sucedem.
Primeiro, onde Jesus chega, acaba a confusão. Na passagem que acabamos de ver, lá em Marcos, nos versículos 16 a 19, nós podemos ver que eles estavam discutindo. E Jesus perguntou aos escribas, no versículo 16, que é que discutis com eles? O que é que estão a discutir? O que é que estão a falar? Mas quando o Mestre chegou, quando Jesus chegou, tudo foi mudado. Os discípulos, os fariseus e as pessoas do povo discutiam o problema de um jovem. Do jovem perturbado, mas não arranjavam solução. Eles estavam a discutir, mas não estavam a arranjar solução para o problema. Então, naquele lugar onde estava a acontecer a discussão, quando Jesus chegou, tudo foi transformado. Acabou a confusão e veio a resposta. Naquele lugar que estava a haver uma confusão por causa de um jovem que estava endemoniado, que precisava de libertação, que precisava de ser livre daquele espírito mudo e surdo, em vez de estarem buscando resposta em oração, em Jesus, não, estavam a discutir uns com os outros o que haviam de fazer. Mas quando Jesus chegou àquele lugar, houve transformação. A discussão acabou e aquela criança, aquele jovem pôde ser livre. Amém? Então, às vezes, internamente também estamos a discutir os nossos problemas, sem chegar a qualquer resposta. Muitas vezes, internamente, nós discutimos com nós próprios, discute consigo mesmo os seus problemas e não chega a lugar nenhum, não chega a resposta nenhuma. Porquê? Está a procurar a resposta na pessoa errada, que é em si mesmo. Procura respostas em Jesus. Deixe que Jesus chegue à sua vida. Amém? Quantas vezes na nossa vida não temos respostas para tantos problemas, dúvidas ou confusões mentais que chegam até nós? No entanto, quando Jesus chega até à nossa vida, Ele traz as respostas. Ele traz a paz que precisamos, a direção que necessitamos para resolver os problemas da nossa vida. Nós precisamos de Cristo nas nossas vidas. Tu e eu precisamos de Jesus. Só quando tens um encontro real com Jesus, só quando tu deixas que Jesus chegue à tua vida é que tu vais encontrar respostas. E muitas vezes já somos crentes há uma carrada de anos. Já somos crentes há imenso tempo e mesmo assim continuamos a não procurar respostas em Jesus. Continuamos a procurar as respostas para os nossos problemas através da nossa força. Através dos nossos pensamentos, através daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sabemos, da nossa inteligência. E está bem nós pensarmos e procurarmos resposta, mas muitas vezes não encontramos soluções e a nossa vida anda às voltas. Porque a resposta que nós precisamos para todos os problemas nas nossas vidas vai estar sempre em Cristo, em Jesus. Então, quando Jesus chega à tua vida, tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança. Em outras situações, Jesus também acabou com a confusão e trouxe paz e a resposta. Lá em Marcos 4:35, estavam Jesus e os seus discípulos a atravessar uma grande tempestade. Diz, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé?
Então, os discípulos estavam com Jesus no barco. Eles apanharam um barco, tinham estado a pregar e apanharam um barco e levantou-se uma tempestade, um temporal. E o barco estava-se a encher de água. Mas Jesus estava lá na popa a dormir sobre uma almofada, descansado. E os discípulos estavam cheios de medo. Então foram despertar Jesus. Mas eles já tinham Jesus lá, simplesmente não tinham estabelecido a sua fé em Jesus. Então precisaram de o ir despertar. E quando Jesus chegou, a tempestade aquietou-se. Amém? Assim é também na nossa vida. Às vezes os marés e os ventos da vida levam-nos por muitas confusões, muitas tribulações. E nós estamos lá e parece que nos estamos a afundar. Então clama por Jesus nesse momento. Porque Ele está contigo no barco. E quando tu clamas por Ele, quando tu chamas por Ele, as tempestades vão se acalmar. Amém? Então, quando Jesus chega ao nosso barco, a nossa vida receberá a bonança necessária para continuarmos a nossa viagem. Quando Jesus chega à tua vida, Ele vai preencher aquele vazio que tu tinhas, Ele vai trazer respostas para os teus problemas, vai trazer cura para a tua vida, vai trazer alegria, vai trocar a tristeza por alegria. Amém? Então, nós temos que deixar que Jesus chegue às nossas vidas. Todos nós precisamos de Jesus, porque quando Jesus chega à tua vida, há um antes e um depois. Amém? Amém? Aplauda. Então, outro ponto em que Jesus chegou e também houve transformação, houve mudança, foi a ressurreição da filha de Jairo. Marcos 5, 36 a 43. Quando já não havia mais esperança, Jesus interveio. Nós aqui, nesta passagem, vamos ver que a filha de Jairo, o principal da sinagoga, tinha morrido. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde estava a menina deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse e disse-lhes que lhe dessem de comer. Então, nós aqui podemos ver que Jairo foi até Jesus. Primeiro porque a menina estava doente, mas alguém vinha com uma mensagem a dizer: a tua filha já está morta. Jesus parou Jairo antes mesmo de ele poder absorver a mensagem que lhe chegara. Jesus automaticamente não permitiu que aquela mensagem, que a filha dele já estava morta, lhe abalasse a fé. Jesus também faz isso conosco. Antes mesmo da incredulidade ou dúvida chegarem até nós, Jesus intervém para lhe dizer: estou aqui, tudo vai ficar bem.
Jesus fez isso com Jairo para que ele não perdesse a fé. E foi e levou alguns dos seus discípulos escolhidos. Chegando lá, entrou e a menina ressuscitou. Porque onde Jesus chega, tudo é transformado. E você pode perguntar, mas Jesus não está aqui hoje comigo. Não, mas Ele morreu, Ele ressuscitou e está vivo. Tu não vês, mas Ele está sempre contigo. E Ele enviou alguém que está contigo, que é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E também te deixou alguma ferramenta, que é um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Então, quando tu oras no nome de Jesus, o nome de Jesus tem todo o poder. E quando tu clamas por Jesus, quando tu chamas por Jesus, tu estás a pôr Jesus no teu barco, na tua vida. E então, Ele vai fazer a diferença. Porque Jesus tem todo o poder no céu, na terra e no inferno. Não há outro nome, não há outro que tenha todo o poder como Jesus Cristo. Então, se tu podes crer, tudo é possível. Como Jesus disse àquele homem, se tu podes crer, tudo é possível. Amém? Então, onde Jesus chega, clareia e ilumina tudo. Amém? Segundo ponto. Quando Jesus chega, vem a solução pela fé. Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, o pai do jovem reconheceu a sua fraqueza diante de Jesus e declarou a sua fé no Senhor. O único que tinha a solução para o seu problema. Então, o único que tem a solução para os problemas da tua vida é Jesus Cristo. Amém? E este homem, ele foi humilde para dizer, Jesus, eu creio, mas preciso que me ajudes, pois a incredulidade quer chegar à minha vida. Isto parafraseando. Ou seja, este homem foi humilde para dizer a Jesus, ajuda-me, porque eu acredito, mas a incredulidade quer chegar até mim para não me fazer acreditar. Então, nós temos que ser humildes para pedir ajuda a Jesus. Para dizer, Jesus, ajuda-me. Eu estou neste problema, eu tenho este vício, eu tenho isto que não consigo vencer. A minha vida está-se a afundar. Eu meio que nem creio. Estou em incredulidade, algo. Pede ajuda a Jesus. Pede ajuda ao Espírito Santo. Porque Jesus, Ele está pronto para te dar a mão e te tirar de onde tu te estás a afundar. E te puxar desse poço, puxar desse mar, puxar dessa tormenta. Amém? Então, Jesus tem que chegar à tua vida. Tu tens que deixar que Jesus entre na tua vida. E quando tu deixas que Jesus entre na tua vida, tem que haver um marco. Quando Jesus entra na tua vida, nas nossas vidas, tem que haver um marco. Um antes de Cristo e um depois de Cristo. Amém? Não na data, mas na tua vida. Amém? Então, essa é a sinceridade que temos que ter para com Deus. Ele não nos vai julgar, nem nos vai apontar o dedo. Deus não te vai julgar, nem te vai apontar o dedo pelas tuas fraquezas. Deus não te vai dizer, tens esse vício, tens essa fraqueza. Não, Deus não te vai fazer isso. Tão somente que tu sejas sincero e leves essa fraqueza, esse vício, esse problema perante Deus e Ele vai te ajudar. Amém? Ele sabe como muitas vezes é difícil crer diante das circunstâncias. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é decidir
crer. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é decidir em crer em Jesus. Acreditar que Jesus pode chegar até às nossas vidas. Amém? E depois Jesus o ajudará e fortalecerá a sua fé. Irmão, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo o que acontece na tua vida, mas é preciso que tu e eu abramos a nossa boca para falar com Ele e dizer: Pai, Jesus, eu entrego este problema nas tuas mãos. Eu estou aqui diante de ti para te entregar isto e dizer que eu sozinho não consigo mais. Eu preciso de ti. Amém? Amém. Se vai aplaudir, aplauda a Ele. Então, através da oração, da leitura da Bíblia, da busca da sua presença, Jesus nos vai levar no caminho de crermos cada vez mais nele. Então, nós temos que ter uma busca incessante pela presença de Deus, pela palavra de Deus. As respostas para a tua vida estão na palavra de Deus, estão na Bíblia, estão na busca pela sua presença. Amém? Então, quanto mais nós nos aplicamos em oração, na leitura da palavra, mais nós nos vamos aproximar de Jesus. Amém? Quanto mais passamos tempo em oração, em buscar a sua presença, em buscar o Espírito Santo, mais a nossa vida se vai parecer com Ele. Porque a nossa caminhada aqui é sermos o mais parecidos possíveis com Cristo. Ele é o nosso exemplo. Obviamente nunca vamos chegar a tal perfeição nesta terra, porque nós todos não somos perfeitos, mas com Ele nós podemos vencer. Com Ele nós podemos avançar. Amém? Então Jesus tem que estar na nossa vida. Amém? Então nesta passagem vemos como todos apontavam para o problema, para o estado do menino, mas Jesus apontou para a solução. A solução era libertar aquela criança daqueles espíritos imundos que o faziam conturbar-se. Então, quando Jesus chega, Ele aponta o caminho para a resolução do problema. E qual é que é a solução? Jesus deu a solução para o problema. Lá no versículo 23 de Marcos 9, Jesus disse: se tu podes crer, algumas coisas são possíveis. Se tu podes crer, talvez não. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, tudo é possível desde que tu creias. Amém? Então, se tu podes crer, tudo é possível. Não é algumas coisas, é tudo é possível. Então, a solução apontada por Jesus foi manter a fé. Manter os olhos fixos na sua palavra. Então, mesmo que tudo esteja a desabar à nossa volta, mesmo que parece que não conseguimos vencer esse problema, que não conseguimos vencer nessa área da vida, é manter os nossos olhos fixos na palavra de Deus, no que Jesus diz e acreditar que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Esta foi a solução dada por Jesus Cristo. Não foi um homem, não foi ninguém que trouxe esta solução. A solução, meu irmão, meu amigo, não está na ciência, não está numa religião, a solução não está em algo que tu possas fazer, em algo que tu possas fazer, não sei, algo estranho, raro, não. A solução está numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Não há resposta alguma em outro lugar a não ser em Jesus. Porque Jesus foi o único que veio a esta terra, morreu e ressuscitou por ti. É o único, não há
Não há outro. Tu podes procurar por Maomé, por Buda, eles estão lá. Se fores aos túmulos deles, eles estão lá. Estão mortos. Eles morreram. Não há vida neles. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou. E se tu quiseres ir à tumba dele, podes ir, porque está lá uma placa que diz: Ele está vivo. Então Ele é o único que te pode trazer solução. Então tu tens que deixar que Jesus chegue à tua vida. Porque quando Jesus chega à tua vida, há transformação, há paz, há vida, há alegria, há cura. Então tens que deixar que Jesus chegue na tua vida. Amém? Quantos creem nesta manhã? Quantos creem nesta manhã? Eu não sei se vocês creem. Então, se tu crês, é possível para ti. O pai do menino pediu ajuda para manter a sua fé. Ele teve que colocar em prática a fé e exercitar. Em Hebreus 11:6 diz: pois sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, tu e eu temos que exercitar a nossa fé. Como é que nós exercitamos a nossa fé? Exercitar a nossa fé é como ir ao ginásio, exercitar os músculos. Exercitar a nossa fé é ler a palavra de Deus, é estar com Deus, é buscar a sua presença. Amém? Porque a tua fé tem que ser exercitada. Amém? Então, a solução é e sempre será Jesus. Não há outra solução. Na terra, debaixo da terra, no céu, não há outra solução a não ser Jesus. Jesus é a solução para todos os teus problemas. Se quando estiveres num problema e procurares a solução, lembra-te, a solução é Jesus. A solução não é nenhum santo, não é nenhum homem, não é nenhuma mesinha, não é ir a um sítio, não é ir a um lugar, não é comer algo. Não. A solução é Jesus. Não há outra solução. A solução para as nossas vidas é Jesus. Amém? Terceiro ponto. Jesus mantém a bênção através da oração. Marcos 9, 25 a 29. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Atente para isto. Quando Jesus chega, Ele traz transformação, resposta e solução. Mas depois nós precisamos de permanecer firmes na fé, em oração e busca a Deus. Os discípulos não puderam expulsar, porque eles estavam fracos na oração. E Jesus deu-lhes a solução: oração e jejum. E manter a fé, acreditar em Jesus. Eles tinham Jesus com ele. Jesus caminhava com eles lado a lado. Mas mesmo assim eles às vezes pareciam que lhes apagava. Então tu e eu hoje temos Jesus e podemos orar no nome dele. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, ele venceu toda a obra do inimigo. Venceu todo o problema na tua vida.
então tu hoje podes orar em nome de Jesus. Amém? E quando tu oras em nome de Jesus, quando tu estás cheio do Espírito Santo, quando tu te enches da sua palavra, quando tu oras, jejuas, quando tu estás forte, quando a tua fé está fortalecida, tu oras no nome de Jesus e os demónios e a enfermidade e os problemas têm que fugir da tua frente. Amém? Porque tu estás fortalecido. A tua fé está exercitada. Amém? Então, não adianta Jesus chegar e arrumar tudo e depois voltar a piorar. É como uma pessoa que arruma uma casa e vêm outras pessoas e a desarrumam. Então, tu e eu temos que, quando Jesus chega, tem que haver uma transformação. Jesus não pode chegar, arrumas a casa e depois voltas para a mesma vida. Não. Tens que manter a tua fé em Jesus. Tens que manter a tua vida em Jesus. Tens que manter a casa arrumada. Porque quando a casa se desarruma e deixas que a casa se desarrume e deixas que Jesus saia, porque o Espírito Santo não vai viver numa vida desarrumada, numa vida que não se deixa transformar, vem 7 piores. Amém? Então, não adianta que deixes que Jesus venha e depois desarrumes tudo outra vez. Amém? Temos que manter a nossa fé exercitada. Temos que manter a nossa vida aos pés da cruz. Temos que manter a nossa vida em Jesus. Amém? Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, duplo ânimo, purificai os corações. Então, temos que nos achegar a Deus. Somos instruídos por Deus para dependermos dEle e só dEle. A nossa vida tem que ser uma dependência total de Jesus Cristo. Amém? Nós não temos que depender de ninguém. A nossa vida tem que depender de Jesus Cristo. Amém? E dessa forma, Ele também se aproximará de nós. Porque quando nós nos aproximamos dEle, em fé, dessa forma Ele também se aproximará de ti. Amém? A oração faz-nos permanecer debaixo da direção e da proteção de Deus. Amém? E permite-nos manter organizado aquilo que Ele já começou a fazer em nós. Então, quando nós mantemos uma vida de oração, é possível manter a nossa vida organizada. Quando nós não estamos a manter uma vida de oração, quando nós não estamos com Ele, nós não estamos a exercitar a nossa fé, a nossa vida vai começar a retroceder e a andar para trás, porque tudo aquilo que já conseguimos com Cristo, se nós o tiramos da equação, a nossa vida começa a descarrilar. Porque não estamos a fazer as coisas guiados por Deus. Porque já não temos Deus na equação. Então somos nós a fazer por nós próprios. E Jesus tem que estar na equação da tua vida. Jesus tem que estar na tua vida. Porque quando Jesus está, tudo é diferente. Amém? Quando Jesus está, o vazio que tu tinhas é preenchido. Quando tu estás, a dificuldade que tu tinhas, Ele te ajuda. Quando tu estás, Ele te dá estratégias, Ele te ajuda, Ele te dá edificação para esses problemas, para poder resolver esses problemas. Amém? Então, permite-nos manter organizado tudo aquilo que Ele já começou a fazer em nós. O quê? A oração. Então, nós temos que manter a nossa vida em oração. Outras pessoas que Jesus ensinou a manter a bênção através da oração são Paulo e Silas. Recordam-se da história de Paulo e Silas na prisão? Quem se recorda? Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus.
e os outros presos escutavam. Então, o que é que eles estavam a fazer? Orar. Eles oravam e cantavam. Versículo seguinte. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, Paulo e Silas estavam presos. Tinham sido presos porque exatamente eles eram seguidores de Jesus e pregadores da sua palavra. E eles estavam a ser perseguidos. Então, ainda que tu sejas perseguido, quando Jesus está, há solução. Eles estavam presos, acorrentados, fechados numa cela. Mas eles oraram e cantavam hinos ao Senhor. E Jesus veio e com um grande terremoto os libertou. Amém? Então, mas o que é que sustentava a obra que Jesus tinha começado a fazer nas suas vidas? A oração. O que sustentou a vida de Paulo e Silas foi a oração. Porque eles estavam no problema. Eles estavam a viver o problema. E qual é que foi a solução? Orar. E Jesus trouxe a solução. Eles podiam dizer, Jesus, então, nós seguimos-te, servimos-te e agora somos perseguidos e presos? Deixa para lá. Não vou orar, não quero saber de Jesus. Não. Eles estavam no meio do problema, eles foram perseguidos porque pregavam de Cristo e ali eles oraram. Oraram e cantaram naquela prisão, no meio daquele problema. E Jesus veio, enviou um terremoto e as prisões se abriram, as cadeias se abriram. E através da vida deles ainda o carcereiro pôde ser salvo. Então, não interessa onde é que tu estás, quão profundo é o teu problema. Porque Jesus vai entrar na tua vida e vai transformar aquilo que parecia estar tudo destruído em bênção. Vai transformar o que parecia ser de morte, de que a tua vida tinha terminado, vai transformar em bênção para ti e para os outros. Então a tua vida tem que estar constantemente aos pés da cruz, aos pés de Cristo. Amém? Então, no meio da angústia e dos problemas que estavam a viver, mesmo com medo da sentença contra as suas vidas, Paulo e Silas pegam na arma que Jesus lhes deu, oração e louvor. Então, o louvor e a oração são a forma que temos de manter a bênção que Deus nos dá. Amém? Portanto, o grupo pode ir subindo. Então, a oração e o louvor são a arma que Jesus Cristo te dá. Amém? Deus não quer que vivamos de forma volúvel e inconstantes. Deus não quer que tu sejas inconstante. Tiago 1:6-8. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, Deus não quer que nós sejamos assim. Inconstantes, como a onda do mar que vai e vem. O propósito de Deus para nós é uma restauração permanente nas nossas vidas. Então, depois que tu e eu conhecemos Jesus Cristo, tem que haver uma mudança de vida, uma transformação, uma transição daquilo que nós éramos antes para aquilo que nós somos agora. Se tu eras um ladrão antes, se tu eras um maldizente antes, tu agora tens que ser alguém diferente. Tens que ser alguém que abençoa, alguém que fala bem dos outros. Amém?
tem que haver uma transformação de estilo de vida. A tua vida tem que ser transformada, tem que passar a ser diferente. Amém? Porque quando Jesus está na tua vida, há uma transformação. Amém? Então, Jesus quer transformar a tua vida. Deixa que Jesus transforme a sua vida e persevere na sua presença. Então, a única maneira de mantermos a nossa vida em paz é mantermos a sua presença nas nossas vidas. Então, quando Jesus chega à tua vida, há transformação. Quando Jesus chega à tua vida, há libertação. Quando Jesus chega à tua vida, há paz. Então, tem que haver um antes e um depois de Cristo. Tu e eu temos que deixar que Jesus chegue às nossas vidas. E às vezes já estamos há imenso tempo na igreja, já somos cristãos, e familiarizamos-nos com as coisas. E esquecemos-nos que Jesus está ao nosso lado, está esperando por ti. Então, temos que pôr Jesus em tudo nas nossas vidas. Ele tem que estar em tudo na tua vida. Quando há problemas, quando estás em alegria, quando estás feliz. Deus tem que estar sempre na tua vida. Quando tu despertas de manhã, quando tu levas os teus filhos à escola, quando tu almoças, quando tu jantas, quando tu tens de tomar uma decisão de trabalho, quando tu tens de tomar uma decisão nas férias, quando tu tens de tomar uma decisão de viajar, quando tu tens de tomar uma decisão de uma alteração na tua vida, Jesus tem que estar na tua vida. Jesus tem que fazer parte da equação. Amém? Porque Jesus é a única solução para a tua vida. Não há outro. A única solução para as nossas vidas é Jesus. Então, quando Jesus chega, acaba a confusão das nossas vidas. Vem a solução e precisamos de continuar em oração, crendo que a vitória é certa, no nome de Jesus. Jesus está a chegar à sua vida para transformar tudo. Tu aceitas? Tu aceitas que Jesus chega na tua vida para te transformar, para trazer uma nova direção à tua vida, para trazer um novo rumo para o teu caminhar. Às vezes parece que a nossa vida não tem rumo, não tem direção. Mas Jesus é o único que pode dar direção à tua vida. Amém?